Esse varão de fogo, baterista, cantor, ele é pastor, ele é marido, ele é pai, é filho, irmão, primo, é muita coisa para uma pessoa só. Mas tudo isso quem fez foi Jesus, amém? Pai, colocamos a vida do pastor, Pai, colocamos a vida do pastor Fábio em tuas mãos. Colocamos, Pai, seu filho como instrumento seu. Fala conosco através dele, unja a boca dele, cala a boca do inimigo, derruba, Pai amado, todas as barreiras, tira, Pai amado, tudo que precisa ser tirado das nossas vidas, dos nossos ouvidos espiritual. Abre para que nós possamos estar sensíveis para o que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Eu que tenho a honra, né, de estar aqui sempre com os irmãos, né, participando aqui da igreja, sendo parte deste corpo de Cristo aqui. Amém. Né? E, domingo passado também estava aqui servindo em uma outra igreja aqui no Valparaíso. Alguns convites a gente vai protelando, né? Não, depois. Mas aí, né, os amigos pastores, você já fica assim um pouco tipo, sem graça, né, de dizer não. E a gente acaba servindo. A palavra certa é essa, é servir. Nós estamos aqui para servir, não para sermos servidos, né? Então, o próprio ministério de Jesus foi isso. Ele mesmo, o próprio Jesus, diz: eu vim aqui não foi para ser servido, foi para servir e dar a vida em resgate de muitos. É o ministério de Jesus, é a vida dele. Então, nós estamos diante da mesa do Senhor. E eu queria ler com vocês, se vocês, vamos ficar em pé, né? Em nome de Jesus. Às vezes eu não me importo muito de ficar sentado em pé, mas hoje fiquemos todos em pé. O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Como sempre, os meus textos que eu leio, geralmente são textos assim, um pouquinho longos, são acho que uns 15, 20 versículos, provavelmente. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 22, um texto muito conhecido também, o pão da vida, Jesus, o pão da vida. E enquanto vocês estão procurando, né? Pão é pão, né? Em todo e qualquer lugar, pão é pão. Aqui, no nosso país, o pão a gente conhece. Se nós formos lá para a Arábia Saudita, pão também é pão. Pode ser com um outro tipo de fermento, pode ser qualquer outra, alguma diferença no ingrediente. Mas pão é pão. Como lá na China, pão também é da mesma forma. Incrível que essa figura de Jesus como pão significa que ele é acessível a todos. É compreensível para todos quando ele diz: eu sou o pão da vida. Então, acho que até o índio alienado ele vai ter uma iluminação em relação ao que significa o pão. Mas vamos ler juntos. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou.
Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais... Deixa eu continuar aqui. Se chegar aí primeiro aí... Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que me ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Até aí, versículo 40. Podemos assentar. Amém. A ceia, ela já é uma mensagem. A ceia já é uma mensagem. Não há muito o que a gente acrescentar. Foi o que eu disse até na igreja lá do pastor, né, no domingo passado, que também era um culto de ceia, e eu disse exatamente essas palavras. A ceia, ela já tem uma mensagem forte. Então, se eu tentar enfeitar, acrescentar aquilo que a mensagem da ceia é, o que a ceia já é, eu vou enfeiar a ceia. Porque nela, na ceia do Senhor, está contido tantas verdades, tantos princípios, que claro, é necessário que nós compreendamos, que a gente entenda as mensagens da ceia. Eu não vou falar de todas as mensagens, que seria impossível falar de todas as mensagens da ceia. No contexto aqui, nós estamos vendo o contexto do pão. Vai começar, de fato, com um pessoal que está à procura, em busca de Jesus. Uma multidão foi atrás de Jesus, procurou, não o encontrou. Ele não estava no barco, numa determinada geografia ali do mar. Eles não encontraram nem os discípulos. E aquela muvuca de gente indo atrás de Jesus, que era comum, na verdade era comum isso. Jesus, e aí o versículo 23 diz que eles encontraram o Senhor, e aí viu a multidão que Jesus não estava ali, né? No versículo 24, depois, é o 25 que diz que tendo encontrado no outro lado do mar, e inquiriram de Jesus, né? Fizeram perguntas a Jesus. Porém, Jesus sabia de fato o que se passava no coração daquele pessoal. Era de fato uma busca, mas é incrível que como Deus ele não está de fato à procura de filhos que o busquem apenas por aquilo que o Pai pode fazer, mas aquilo pelo que o Pai de fato é. O que o Pai faz é muito importante. A gente precisa do cuidado do Pai, nós precisamos dos suprimentos que vêm do Pai, do Senhor Jesus. Agora, muito mais que isso, o Pai deseja a busca de um filho para Ele, não por aquilo que o Pai faz, mas pelo que o Pai é, pelo que o Pai significa. Jesus aproveita esse momento que Ele percebe e que aquele pessoal, eles vieram de um milagre. Um milagre atrás. Jesus, capítulo 6 de João, ainda lá no início, vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Pessoas foram alimentadas, pessoas foram supridas, alimento em abundância, e ainda mais num tempo de escassez, num tempo em que não havia tantos recursos que aquele povo. Geralmente era um povo muito pobre, um povo muito carente, e eles vêm
ao vivo, com seus próprios olhos, uma multiplicação milagrosa, manifestação do poder de Deus, de pães e peixes que estavam se multiplicando e todos saíram, né, satisfeitos, e não houve ninguém que saísse de lá mesmo sem estar com um bucho cheio. Essa é a verdade. E isso atraiu esse pessoal. Eles foram atrás de Jesus, e Jesus percebeu: esse pessoal, eles estão vindo atrás de mim por causa do pão. O pão a gente precisa. O Pai multiplica os pães e peixes, mas Jesus está querendo levar esse pessoal para uma compreensão de uma intimidade com Deus, com Ele mesmo, com Jesus. E Jesus, sem ninguém perguntar nada, sem ninguém, mas estão ali com a expectativa de que alguma coisa nova aconteça. E Jesus não é nenhum mágico, Ele não está ali para satisfazer caprichos de ninguém. E Jesus já joga na lata: olha, em verdade, eu vou dizer algo para vocês. Você taxativo, eu vou ser direto. Vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A busca de vocês, para mim, não tem a ver de fato comigo, não tem a ver com a minha mensagem, não tem a ver com aquilo pelo qual eu vim fazer aqui, o significado da minha presença aqui. Porque Jesus não era um profeta comum. Era um profeta porque encarnava o espírito da profecia dos profetas. Ele era o Messias, o cumprimento das profecias. Mas ele era mais do que um profeta, ele era o Filho de Deus. E a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou, está próximo, está presente. E para aqueles que querem se tornar aptos a entrarem, estarem aptos ao reino de Deus, a primeira qualificação é o arrependimento. Ele veio com essa mensagem de vida, de transformação. Ele vem com a palavra de apregoando libertação aos cativos. Isaías 61 fala sobre esse trabalho maravilhoso do Messias. Vai curar os quebrantados de coração. Essa é a mensagem. Mas as pessoas querem apenas um pedaço, uma parte da mensagem, uma parte de Cristo, não o Cristo todo. É isso que Jesus confronta. Vocês querem o pão, eu dou o pão para vocês, eu multiplico isso na vida de vocês, mas vocês estão me procurando por causa disso. E quem me procura por causa disso está procurando um Deus incompleto. Porque um Deus incompleto, ele não apenas multiplica pães, mas ele tem uma outra multiplicação por outro lado. É a multiplicação da alma, no sentido de expandir a nossa alma, multiplicando a nossa vida com o reino de Deus, com aquilo que é de Deus. Tanto que ele vai dizer que, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Está dizendo: gente, trabalho. Isso aqui dá nó na cabeça de gente que não compreende. As pessoas ouvem um versículo desse de Jesus e falam: Jesus está nos mandando não trabalhar mais, é para a gente ficar dentro de casa, é só para a gente ficar descansando. Ele está dizendo: olha, não trabalhe pela comida que interessa, que esse mundo é fútil, é vazio. Então dá para criar uma teologia aqui e enganar muita gente, mas não é o que Jesus está dizendo. A gente precisa trabalhar. Do suor do teu rosto comerás. Foi a ordem de Deus lá em Gênesis. Isso é trabalho, isso é esmero. Então ele está dizendo aqui: gente, vocês estão à procura desse pão, mas não trabalhem, vocês estão se esforçando, vocês estão dando a vida, vocês estão perecendo, ou vocês vão perecer, porque aquilo que vocês estão querendo, ele vai fazer uma analogia, ele vai fazer uma conexão. Essa é a ideia aqui. Ele vai fazer essa conexão. Vocês estão querendo lutar, viver, trabalhar por aquilo que perece, que não gera vida. O que adianta você trabalhar tanto? O que adianta você se esmerar tanto? Suor do teu rosto e etc, etc e tal. Sendo que de fato vocês estão tendo a oportunidade de se alimentar por uma comida que gera vida eterna. Comida que gera vida eterna. E aí essa questão da vida eterna para nós é muito importante em tempos de pandemia, em tempos de pessoas que estão sendo levadas pelo Senhor. Porque parece que o cristão perdeu a certeza da vida eterna. Concordo que esse não seja o tema, mas morte para o cristão não é perda, é lucro.
Quem fica, sofre, mas não sofre por aquele que foi, sofre porque você está aqui. O sofrimento é teu, não dele, porque para ele é lucro, é ganho. Paulo diz isso: eu queria sair daqui e já estar com o meu Senhor. Por quê? Consciência de vida eterna. E a gente está assim trabalhando por aquilo que perece e vai perecer. Amanhã perece, é jogado no lixo, se desfaz, não tem força para continuar. Porque você lutou por esse pão, e pão aqui não precisa agora ser pão, pode ser qualquer outro elemento da qual você se esforçou tanto, se doou tanto, você se estragou por causa disso. E aí isso exatamente pereceu, e você está aí lutando por isso, que não é vida eterna. Aí Jesus está dizendo: trabalhai. Por outro lado, ele diz: trabalhai não pela comida. Em outras palavras, ele está dizendo: trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Então trabalhemos para que a vida eterna seja realidade para cada um de nós. E vemos que a mensagem da ceia é isso também. Porque o caminho para a vida eterna, a via, a estrada, foi o próprio Cristo quem abriu para que a gente tenha acesso gratuito, aberto, pelo seu sangue, pela sua vida, pela sua cruz. Então trabalhar, essa é a primeira ideia. Vamos trabalhar sim pelo pão. Jesus disse: o pão de cada dia nos dai hoje. Eu preciso do pão, do alimento. Por outro lado, ele também diz: não só de pão vive o homem. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje perece. Agora, não só de pão, mas tudo que sai da boca de Deus, isso não perece. Isso alimenta-nos para a vida eterna. O próprio Jesus diz: olha, quando vocês virem rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, calamidades, tudo isso, o que Jesus diz lá em Mateus 24, se não me engano? Ele não diz que agora vocês fiquem com medo e se escondem, fiquem com medo e fiquem com síndrome do pânico, entrem em depressão, o mundo em guerra, pandemias, mortes, tragédias, vocês fiquem achatados, pequeninos. Não, Jesus não disse isso. Ele diz: olha, erguei as vossas cabeças, exultai, a vossa redenção se aproxima. E a mensagem da ceia é isso também. Uma redenção, nós cantamos: vencendo vem Jesus. Ele vem e vem como vencedor. Aleluia. Então o que ele está dizendo? Aí ele foi inquirido mais uma vez. Jesus disse: olha, eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles até fizeram uma pergunta que absolutamente não tinha nada a ver com aquilo que Jesus havia colocado. É óbvio, a mente natural não compreende as coisas do Espírito, e vamos ter calma com eles, porque era uma novidade para eles ainda essa mensagem. Tem muita gente que não compreende, e a gente tem que entender que aquilo ali ainda é novo para eles, aquilo não foi assimilado ainda. E eles entenderam outra coisa: Senhor, fala real para nós. O que nós precisamos para realizar as obras de Deus? Jesus diz: olha, as obras de Deus, você quer saber o que é a obra de Deus? A obra de Deus é essa: que creais naquele que por ele foi enviado. Que creais. Porque não existe obra a ser feita lá, enquanto a obra não ser feita aqui. Não existe obra de Deus que se realize sem que uma obra de Deus em mim já esteja em um processo, esteja acontecendo no meu coração, na minha vida. E obra de Deus é aquilo que eu disse: uma multiplicação, uma expansão da consciência, da alma. Essa obra de Deus começa quando a gente crê em Jesus, crê em Cristo Jesus, e diz que quando eu creio, eu sou salvo. Eu sou salvo porque todo aquele que crê e confessa recebe a salvação. É uma salvação espiritual no meu espírito.
Mas eu tenho alma. A alma é a sede das emoções. A alma é onde habita as minhas emoções. É por isso que às vezes eu amanheço feliz, mas às vezes eu amanheço chato. É por isso que às vezes você está bravo, está nervoso. Por isso que você não chega perto dele hoje não, porque hoje ele está atacado. É a tua alma que está assim. Significa o quê? No meu espírito eu estou salvo, mas essa salvação vai se expandir para a alma. Vai ter que entrar nos departamentos da vida, da alma. Por isso que alguém que tem um vício em cigarro, por exemplo, creu em Jesus hoje, aceitou Jesus, Jesus salvou e ele está salvo, mas amanhã ele vai sentir vontade de fumar um cigarro. E é provável que fume, que ele vai ressentir. Não significa que ele não seja salvo, mas agora ele tem que estar num processo de salvação, vai trabalhar na alma dele, na mente dele, para que ele fique livre desse condicionamento e desse vício. Todo tipo de vício. Estão compreendendo? Então, existe uma obra de Deus, existe um pão dos céus, existe um pão de Deus, e Jesus está dizendo, olha, trabalhe com isso que gera vida, e vida eterna. E a obra de Deus é essa, que creais. Porque você fala, mas é só isso, é crer? É, mas quem crê não apenas no Jesus que dá apenas o pão, é o Jesus que diz trabalhe para a vida eterna, é um processo de trabalho. Só que nós não queremos trabalhar, o que nós queremos é um Deus que nos sirva, é um Deus que realize por nós, é um Deus que faça tudo por nós. Só que nós, com Deus, nós fazemos parte é como se fosse um sócio com Deus. Há coisas que eu faço que é da minha competência, ler a palavra, jejuar, buscar, interceder, vigiar, orar, enfim. E da parte de Deus, essas são as promessas dele, todas as promessas dele. Então, é um trabalho em conjunto, trabalho em ação. Essa é a obra de Deus. Quem crê no Deus completo, na obra dele completa. Senão, qualquer um pode falar, não, eu creio em Deus. E aí, o cara está salvo. E sabemos que não é assim. A gente queria que fosse assim. Eu creio em Deus, aí eu posso viver do jeito que eu quiser, fazer do jeito que eu quiser, viver da minha maneira, é só confessar que crê está salvo. A gente queria que fosse assim. Mas do ponto de vista de Deus, não. Aquele que crê, ele entra no processo de se alimentar da vida eterna. E vida eterna significa tirar da gente o desejo de comer aquilo que perece, para entrar o que é eterno. Amém? Então, para a gente ir adiantando, eles vão falando aí em sinais sobre o maná que veio do céu. Você está falando em pão, Jesus, tal. Nossos pais, pai Abraão, tem muitos filhos, e muitos filhos ele tem. Pai Abraão está lá, nossos pais, né? Aquela pedigree de que nós temos o DNA de Abraão, somos descendentes de Abraão. Eu sei que Deus tem um plano com os judeus, com o povo de Israel, ainda tem. Isso é inegável, mas a desobediência do povo de Israel está lá em Romanos, viu? A desobediência de Israel fez com que Deus pegasse a sua promessa, a sua palavra e levasse a um povo estranho, um povo que não conhecia, que eram os gentios, que somos nós. Por isso hoje, a nação israelita não é mais simplesmente a nação israelita que está em Jerusalém, os judeus, mas é todo aquele que crê em Jesus, o verdadeiro Israel, faz parte de todo esse pacote da salvação de Deus. Então, o que isso significa? Quando eles estão falando, nosso Pai, lá no deserto, nos deu um maná, tal, e eles disseram, como está escrito, deu-lhes comer pão do céu, citando a Escritura para Jesus. Ó Jesus, lê aqui na palavra aqui. Aí Jesus, com toda misericórdia, diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Moisés foi apenas um servo, Moisés foi um canal da bênção de Deus. A gente aqui idolatra esse pessoal todo aí, que se acha, que tem pompa, aquela coisa toda. E aí, ele está falando, não foi Moisés, foi o meu Pai. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Ok. Aí, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Penso eu que naquele momento incompreensível para eles ainda. Porque o pão de Deus, Deus tem um pão, Deus tem um alimento para a vida eterna.
Ele está dizendo: esse pão é o Pai que dá, desce do céu, e esse pão dá vida ao mundo. É por isso que eu creio que nós somos cristãos, né? Porque a graça se tornou irresistível. Mas, gente, quem é o líder religioso que falou o que Jesus disse? Viveu o que Jesus disse? Buda não fez isso, Maomé não fez isso, Allan Kardec não disse isso. Todos esses morreram, ninguém tem vínculo pessoal com esses que morreram, só tem com seus livros, com as suas obras. Mas não, o cristianismo, o evangelho é diferente. Nós não temos apenas o livro, mas nós temos o vínculo com a pessoa do livro. Então ele está dizendo: esse pão, ele dá a vida. Ele dá a vida. Não é deu a vida. Nós sabemos que Jesus deu a vida, mas não é apenas ele deu, mas ele dá, ele concede vida. E o sentido é, no versículo 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. Então eu descobri a razão pela qual eu estou com um vazio na minha vida, vazio existencial. Estou descobrindo que, a despeito de tantos e tantos anos dentro da igreja, às vezes a minha vida está ficando sem sentido. E eu vou descobrir aqui que Jesus está dizendo: é porque você, meu filho, está deixando de alimentar-se da vida eterna. Você não está mais comendo o pão da vida. E quem é o pão da vida? É o próprio Jesus. É se alimentarmos de Cristo. É fazermos de Jesus o nosso alimento. E como é que eu vou me alimentar dele? Comunhão, gente. Comunhão. Não adianta vocês virem hoje no culto aqui, receberem uma oração, participar do culto, e amanhã vocês vão estar com uma potência espiritual. Não, aqui não é o lugar. Aqui pode ser o lugar, mas o lugar onde você vai se alimentar do pão é na intimidade, é na comunhão, é no sozinho, é quando você está, ninguém está te vendo, é quando é você e o Pai, é você e o Espírito Santo. Você se alimenta da vida eterna, você se alimenta do pão, você vai fortalecendo o seu homem interior, a sua carne vai se enfraquecendo. É uma luta grande que existe, porque quando a gente fala, vou jejuar amanhã, é amanhã que você amanhece com fome, é amanhã que tem indisposição, é amanhã que o café parece que está mais saboroso, alguma outra coisa, mas é uma luta, e da qual a gente precisa entender que nós fazemos parte dessa luta, mas o Senhor se revela a esses que desejam se alimentar do pão da vida. Eu sou o pão da vida, e a promessa dele isso é parte dele. Agora a coisa dele jamais terá fome. Ele está garantindo, você não vai ter fome na sua vida. Pode perder-se, você pode perder todos os recursos de subsistência da vida, mas o pão não vai faltar. Aqui o pão da vida, aquele que não perece, eu estou garantindo que você não vai sentir fome dele. Eu vou segurar essa barra para você. Você vai ser um dos mais vivos do planeta Terra. E isso tira da gente as nossas tendências neuróticas a abandonar a Deus, a desistir, a nos desestimular. Porque quem come, quem eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. É fazer de Jesus o alimento da vida. E ele diz mais: o que crê em mim jamais terá sede. Então, o negócio do pão não vem uma sede, a gente come uma coisa, ele aproveita e fala: vamos falar um pouquinho sobre a água também. Se você vem a mim, a sede também é aquilo que, quando você está com sede, fica com sede, é o estado da alma, ele está falando, esse estado da alma sedenta. Vem a mim, beba, eu sou esses rios da água da vida do Senhor, do Pai, de Deus. Você vem a mim, a tua alma será saciada. Lá no capítulo 7, versículo 37, não precisa colocar não, está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma festa, está todo mundo lá na festa, dançando, tomando vinho, aquela coisa toda, blá blá blá, festa, multidão, vulgo. Jesus se apresenta e aí todo mundo, o quê? Aí ele diz: olha, vocês estão bebendo, vocês estão comendo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Choque, impacto. Venha a mim e beba, porque quem crer em mim, ele vai ir lá para Ezequiel, como diz as Escrituras, do seu interior, de dentro, trabalhar de dentro. É uma água que não é a água que perece, que a gente toma e volta a ter sede. Do seu interior fluirão rios de água viva. Aí isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Os que nele crescem iriam receber o Espírito Santo. E por receber o Espírito Santo não teriam sede, porque rios fluiriam, rios de água viva fluiriam do seu interior. Amém? Porém eu já vos disse que, embora tenhais visto, não me credes. Jesus dá uma bronca neles. Agora, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, você é escolhido de Deus. Você está aqui, o Pai olhou para você, para mim, para você, para você, para você. Todo aquele que o Pai me dá, eu sou um presente de Deus para Jesus. Assim como a gente pode dizer Jesus é um presente de Deus para nós, está dizendo, olha, o Pai me deu vocês para mim, porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É uma coisa irresistível. Vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lanço fora. Sento com ele, trato com ele, trabalho com ele, é meu discípulo, é meu servo, é meu filho. Eu jamais lanço fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que nenhum se perca, nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ele frisa, ele dá uma ênfase, de fato, à vontade de meu Pai. Ele dá uma ênfase. É tipo assim, não, mas o que ele quer de fato, eu vou falar para isso, o que ele quer de fato é que todo homem, todo ser humano crie, então receba a vida eterna. Tenha a vida eterna. E a minha promessa é, vou ressuscitar no último dia. Alfa e o ômega, princípio e o fim, significando que Jesus, essa mensagem dele lá em Apocalipse, ele é que tem o poder para abrir as páginas do livro da nossa história, mas ele é o ômega, ele é que tem o poder para fechar também esse livro, ninguém mais. E o final de tudo é, vou ressuscitar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sei se domingo que vem eu posso estar aqui, ou um de vocês. Mas a verdade é, certeza da vida eterna. Nós não estamos nos alimentando de um alimento que é perecível, mas isso gera vida eterna. Isso gera eternidade no coração. Consciência de filhos que sabem que servem um Deus que prometeu, ressuscito no último dia. Isso é a mensagem de ressurreição. Do contrário, seríamos os homens mais infelizes da terra se crêssemos no Jesus que morreu e não ressuscitou. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte, desdenhou da morte e diz, ó morte, onde estão os teus grilhões? Venci a morte. E todo aquele que segue Jesus também é um vencedor, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir o Senhor. Pastor. Glória a Deus.